Bem-vindo à Inquisição. Torturas, perseguições, milhões de mortos. Uma violência que chocou o mundo. Ou você praticava o catolicismo, ou ia pra fogueira. Bem-vindo à Idade Média, a Idade das Trevas. Cara, impressionante como tudo que você falou tá errado. Tudo. Não houve milhões de mortos. A ideia não era transformar todo mundo em católico. E a violência da Inquisição não chocou ninguém. Olá, povo brasileiro, eu sou o Murilo Eu sou o Bier. e esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. Então quer dizer que eu não sei nada de Inquisição, é isso que você tá dizendo. Perdi mó tempo ali fazendo a luz pra ficar um negócio bonito e dramático, mas tá tudo Cara, errado. o nosso canal é um canal sério. Canal de história sério, você não pode ficar reproduzindo um monte de coisa do senso comum, né? Então a gente tem que esclarecer essas arestas aí que você deixou, né? Para começo de conversa, o que foi a Inquisição então, afinal de contas? Importante entender, primeiro, para entender a Inquisição, é que a Inquisição foi criada para julgar hereges, ou seja, pessoas que cometiam heresia. Uma heresia, assim, simplificadamente, é quando você fala, por exemplo, como católico, como padre, como membro da igreja, você prega ideias que são contrárias à ideia da igreja. Então você, de dentro da própria religião, vai desmontando aquilo que ela acreditava. Mas tipo uma crendice, assim? São crenças diferentes. Por exemplo, acreditar que você é padre e fica falando por aí que existe reencarnação e que o verdadeiro cristão deve acreditar nisso. Antes de atingir a igreja, isso revoltava assintosamente reis e a população normal do dia a dia. Mas por que não revoltava tanto a igreja e revoltava os outros? Primeiro que a religião era fundamental naquela época. Você tem que entender que a gente está falando de uma outra época, de um outro contexto, onde o modo de vida era completamente diferente. A vida era difícil, era dura, era sofrida, vivia-se muito menos, e a esperança na vida eterna era a grande esperança para todo mundo. Então, um herege, ele atentava contra Deus, ele atentava contra o rei dos reis. Se já era crime a lesa majestade humana, imagina a lesa majestade divina. Era um problema gravíssimo. E não só isso, um herege era uma pessoa que podia levar outras almas para o inferno. Então, para ele não acabar com a minha vida eterna, eu vou lá e acabo com a vida passageira dele. Não só com a sua, mas com a de todas as outras pessoas que são influenciadas por ele. Se ele corre o risco, por exemplo, de levar à perdição 100 pessoas, não vale a pena então você matar ele e aí a vida dele é perdida? Para os reis era ruim também porque naquela época era inconcebível você entender nacionalidade diferente de religiosidade. Então, para um Estado ter unidade, para o rei poder ter mais poder, precisava ter unidade religiosa. Então o que começou a acontecer foi que desde o século X, os reis e a própria população começou a matar muita gente que era suspeita de heresia. Tem alguns exemplos que a gente pode citar aqui. Em 1120, um bispo francês conseguiu prender alguns hereges. E enquanto ele ia consultar outros bispos para ver o que fazia com esses hereges, a população raivosa invadiu a cela e queimou todos os hereges sumariamente. Mas a igreja não era a favor desse tipo de coisa. A princípio não era. Inclusive, tem cartas de papas para reis recriminando a matança sumária de pessoas suspeitas de heresia. Primeiro, a igreja era contra você matar sumariamente sem nem se julgar a pessoa. Punir de morte não era uma coisa que a igreja gostava e nem aceitava isso nos países, mas os reis mandavam e faziam. Mas o que mudou na igreja para passar de galera do deixar disso para a Inquisição espanhola? O que mudou para a igreja achar que realmente deveria intervir mais seriamente na questão foi a heresia dos cátaros. Os cátaros acho que foi a heresia mais grave que surgiu na história do mundo, porque ela cresceu muito e os cátaros acreditavam numa coisa muito louca que é a separação absoluta entre o mundo físico e o mundo metafísico. Tudo que era físico era ruim, era o deus do mal que tinha criado. Tudo que era espiritual era bom, era o Deus bom que tinha criado. Então, eles eram contra, por exemplo, o sexo, a procriação. Eles eram contra comer. Eles praticamente disseminavam, como verdadeiro cristianismo, que esse mundo aqui era tudo ruim. Tinha que acabar, era a criação de um Deus mau. Então, eles incentivavam as pessoas a suicídio. Parar de comer, que chamava endura, e até morrer. E tinha cátaro que até matava a mulher grávida, para evitar de nascer mais gente nesse mundo. Era uma coisa, assim, realmente grave. Eles estavam crescendo tanto que tinha bispos cátaros. Tinham rainhas que estavam se convertendo ao catarismo. Você imagina você convencer a rainha de que o sexo é ruim e não pode procriar. Jesus amado. Você imagina se isso vingasse. Era o fim da raça
raça humana. Então, se o negócio alastrasse, podia ter acabado lá, não ter chegado hoje em dia. E aí a igreja resolveu agir nesse caso porque o caos social estava de um tamanho que a gente não tem ideia. Para evitar que os reis sumariamente matassem qualquer suspeito de heresia e para também saber de fato quem era herege e quem não é, porque era uma heresia grave, a igreja resolveu oficialmente instituir a Inquisição Papal em 1231. Então eles iam lá nos cátaros e mandavam matar cátaro a rodo. Não. A ideia era fazer um julgamento absolutamente justo, que você só determinasse que a pessoa era uma herege depois de muita investigação, provas e tentativa de conversão dessa pessoa. E quem matava não era a igreja. A igreja, a rigor, nunca matou ninguém. O que acontecia é que a heresia era um crime cuja pena era a morte, de acordo com as constituições e as leis dos países. A lei civil previa a morte por heresia. A igreja não. O que a igreja fazia era, depois da Inquisição, investigar se aquele ou aquele outro eram hereges. Sendo hereges, eles poderiam se converter ou arrepender. Não se arrependendo, eles viravam hereges impenitentes. A igreja lavava suas mãos e o poder laico determinava a pena que ele ia ter. E aí, a pena de morte e a fogueira também foi uma criação dos reis, não do Papa nem da igreja. Mas a Inquisição pra valer mesmo, essa da igreja que a gente conhece, era violento mesmo? Tortura, o caramba, essa coisa? Olha, a fama ficou muito maior do que o que realmente aconteceu. Vamos falar da tortura. A tortura é uma coisa que pega, mas a igreja torturando as pessoas é uma coisa que pega mal. O próprio João Paulo II pediu desculpas em nome da igreja pela Inquisição. Ou seja, entende-se mesmo que uma instituição religiosa, quando vai julgar uma pessoa, sempre teria que absolvê-la, se você for ver o exemplo de Jesus. Então a ideia é que tudo bem, que institui tribunal, então você não dá pro rei ou pra justiça comum matar a pessoa. Você fala, isso aqui não é herege. Como é que a igreja vai dizer que a pessoa não é herege? E a sede de sangue que as pessoas tinham, não era possível fazer isso. E a igreja era formada por homens da época. A gente não pode esquecer que a igreja não eram ETs que vinham aqui e escolhiam os seus homens. Estava todo mundo no mesmo contexto. Exatamente, né? exatamente. Num contexto cristão, mais a menos, só que ainda assim no mesmo contexto. A tortura era aplicada, assim, a rodo na Idade Média, principalmente no final dela, quando foi ressuscitado o Código de Direito Romano. E nesse código, a tortura era um método muito eficaz de você conseguir a confissão. E a confissão, na verdade, era o rei de todas as provas, porque a pessoa confessou, está resolvido o problema. E a justiça comum começou a usar isso amplamente. No início, a igreja não usava na Inquisição, mas um dos papas, há poucos anos depois que a Inquisição surgiu, permitiu que fosse usado, porque na lógica dele, não tem por que privilegiar, tratar especialmente, com mais carinho, um herege do que um criminoso comum. Toda a sociedade concordava com isso. A diferença fundamental é que para a Inquisição, a tortura tinha uma função muito específica e regras muito claras. Primeiro, uma vez só podia ser aplicado, não podia verter sangue nem colocar em risco a vida da pessoa, e a pessoa confessando que era herege em tortura não poderia ser classificado como confissão. No dia seguinte, sem tortura, ela devia reafirmar a confissão dela. Na justiça comum, essas regras não valiam, as pessoas até acabavam morrendo nas torturas, e também tem que ser levado em conta, quando a gente pensa no absurdo que é a tortura, e quão triste é isso, no fato de que a vida naquela época era uma vida dura. Quando você tinha uma infecção no pé, você tinha que amputar o pé. A sangue frio, sem anestesia. Não tinha penicilina. Nada disso. Morfina, Nada. Quando você tinha que arrancar o dente, era na raça. Tudo era muito difícil. Então, não era tão absurdo para uma pessoa da Idade Média você, por exemplo, fazer uma tortura num cara que provavelmente era um herege. Essa ideia da tortura ser uma coisa absurda é uma coisa bastante contemporânea. Uma coisa que foi o legado da Inquisição foi que no direito canônico já existia a ideia de prisão regeneradora, que ela não tem intenção só de fazer você sentir no sangue, pagar por aquilo que você fez. Tinha uma coisa de você ficar recluso, refletir, ficar longe, para depois voltar e ser reinserido na comunidade, enfim, religiosa que você fazia parte. Isso foi para a Inquisição. Então a Inquisição começou a estabelecer a prisão como pena. Então a prisão como pena penitenciária, regeneradora, é uma ideia que começou lá. Não era mais aquela coisa, você estragou o jardim, arranca o olho. Roubou pão, mata. Nossa senhora, gente. Porque não existia essa ideia de proporcionalidade de penas. Não existia isso. As penas eram para servir de exemplo e para punir o cara por aquele mal que ele fez. Você sentisse na pele Exatamente. o mal que ele causou, só que muitas vezes mais. Muitas vezes mais, exato.
Tá bom, Bia, mas se você diz que não foram milhões de pessoas que morreram, tem um número de quantas pessoas morreram de verdade? Não sei se você sabe, mas em 98 o Papa João Paulo II abriu os arquivos secretos da Inquisição e fez um simpósio onde ele chamou historiadores do mundo inteiro, não só católicos, tinham agnósticos, tinham ateus, tinham judeus, enfim, sobre o tema da Inquisição baseado nessas pesquisas, nesses arquivos que até então eram secretos. Os números, os dados, as atas registradas dos julgamentos nos fazem entender que foi muito mais amena do que a gente pensa, mas muito mais. Por exemplo, na Inquisição Espanhola, que foi uma Inquisição considerada longa e que parece foi a mais violenta, apesar de que há controvérsias, a gente vai ver isso, ela matou em média 5.000 pessoas, do século XV ao século XIX. Em 4 séculos. Isso. Acho que isso no Rio, antes do almoço, ontem, morreu mais que isso. No Brasil são 60.000 por ano, né? Assassinados. 12 vezes mais gente do que na Espanha durante a Inquisição. 12 inquisições por ano no Brasil. Pega essa. De 1540 a 1700, na Inquisição Espanhola, teve mais ou menos 44.000 processos. As condenações foram 801, menos de 2% dos julgamentos. Agora sobre as bruxas, que é importante. Na Inquisição Espanhola foram 125.000 julgamentos de bruxas e aproximadamente 59 condenações. Ou seja, 59 vezes em que a igreja falou, olha, essa aqui é bruxa mesmo, você se resolva como for aí da lei do seu país. Outro número sobre as bruxas é que de todas as bruxas que foram mortas, 20% delas foram pela Inquisição e 80% pelos reis, pela justiça comum e pela população. E é bom lembrar, esses números são da Idade Moderna. A igreja só começou a incluir as bruxas fortemente na Inquisição a partir do final do século XV, ou seja, finalzinho da Idade Média. A Inquisição perseguiu mais bruxas na Idade Moderna. E é dessa Idade Moderna que esses números se tratam. Tá, mas você não tá querendo me dizer que a Inquisição foi boa, né? Então, ela não foi boa. Ela foi um retrato ameno de uma época. Eu digo ameno por quê? Porque os estudos mostram que a Inquisição provavelmente impediu que o número de mortes fosse maior, no sentido de que as pessoas matavam sumariamente as pessoas suspeitas de heresia. A igreja só mandava para a justiça comum matar o herege depois de muita investigação. Então, Malemar impediu que mais gente se desse mal. O que só comprova como heavy metal era essa época aí, né? Porque no final a Inquisição salvou mais gente do que matou, né? Bom, mas você conhecia todas as histórias sobre a Inquisição? Você sabia que ela não foi assim tão complicada quanto todo mundo pensa? Se você não sabia, surpreenda-se ainda mais, porque não é só isso não, tem mais. Na semana que vem, mais Inquisição pra você, porque o assunto não se encerrou aqui. Você já ouviu falar de Galileu Galilei? E de Joana d'Arc? E de Bruno De Luca? Quer dizer, Não. Giordano Bruno. Você sabe qual a diferença da Inquisição Espanhola? E por que ela virou a Inquisição mais violenta na cabeça de todas as pessoas? Você vai entender o que a Inquisição tem a ver com eles e o que foi a Inquisição Espanhola no próximo vídeo do canal Retrovisor. Enquanto isso, comenta aí embaixo, curte, compartilha. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, saiba que temos um canal no YouTube. E lá estão todos os vídeos, não é verdade? Temos vários vídeos sobre vários momentos da história do Brasil e do mundo. Acesse lá, se inscreva no canal, curte a página no Facebook e nos ajude a fazer mais vídeos. Já sabe, né? Se quiser checar a Inquisição, dá uma olhada no próximo vídeo. Saber vários também, a gente... Claro. Fala aí pra eles. Bom, teve aquela das bruxas lá que morriam por serem mulheres femininas. E porque são cíclicas. E os homens não compreendem, são capazes de compreender. Um exemplo. Pra Mas você... não fala rindo isso. Um exemplo de Inquisição é que mataram um cara porque ele lia quadrinho pornográfico. Tá, desculpa, não pode falar piada, por favor. Tá. É difícil pra mim, mas eu vou tentar.